E vamos contextualizar aqui, pessoal. Quantas pessoas que eu conheço que a vida é destruída dentro da igreja? Quantos casamentos se desfazem ao lado do sagrado? Quantos homens que eu conheço que são destruídos mesmo estando na igreja? Talvez você fale: pastor, essa é a minha história. Eu quero Deus, eu estou aqui na igreja todo domingo, eu leio a Bíblia, eu creio no Senhor, mas me responda, pastor, por que que Deus deixou eu morrer ao lado do sagrado? Por que que a minha família acabou? Por que que os meus filhos estão afastados da igreja? Por que que a minha vida não rompe? Por que que a minha empresa está parada? Por que que eu estou morrendo ao lado do sagrado? Por quê? Vamos aprender por que que aquela tragédia aconteceu? Primeira coisa, por que que aquela tragédia veio? Davi, ele está fazendo certo, mas ele está fazendo certo do jeito errado. Ele comete o primeiro erro, porque o primeiro versículo que eu li, diz que Davi consultou os príncipes, consultou os capitães, consultou os homens, mas você viu dizendo aqui que Davi consultou a Deus? Você leu aqui? Ele perguntou a Deus? Não. Primeiro ponto, porque a tragédia veio. Você pode estar bem intencionado, você pode estar até achando que está fazendo certo, mas deixa eu te perguntar, você consultou a Deus? Você já perguntou se Deus está nisso? Ah, mas é um ótimo negócio. Pastor, mas ele é lindo. Pastor do céu, o homem, ele é espetacular, o homem é forte, o homem é bonito. Pastor, mas ela é linda, o senhor tem que ver. Pastor do céu, os meus olhos chegaram até a brilhar. Pode ser lindo, pode ser o que for. Você já consultou a Deus? Pastor, mas ela é um avião. Avião, meu filho, pode ser bonito, mas quando cai, não resta um. Pastor, mas apareceu um negoção, eu vou comprar, isso aqui é de Deus. É? Você já perguntou ao Senhor se é para comprar? Ah, mas abriu uma porta de emprego, eu tenho que entrar. Você já perguntou a Deus? Porque diz a Bíblia que há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são cabo de morte. Por que que muitas vezes a gente enfrenta a tragédia? Porque a gente quer entrar por portas sem consultar a Deus. Segundo erro. Por que que Deus permitiu essa tragédia? Davi está carregando aquilo que é sagrado. Olha para mim. A arca de Deus era para ser levada nas costas, com varas e pelos levitas. Mas Davi está colocando aquilo que é sagrado em cima de um carro de boi. Boi significa força. Sabe por que que Davi está colocando em cima dos carros de boi? Porque se você ler primeiro Samuel 4, os filisteus vão levar a arca de Deus embora em cima de um carro de boi. Sabe o que que Davi está fazendo? Ele está levando o que é sagrado de qualquer jeito, como os filisteus fazem. Sabe por que que a gente enfrenta a tragédia? Porque a gente trata o sagrado como se fosse uma coisa qualquer. A gente trata a igreja como se fosse um clube. A gente chega aqui, não tem reverência no louvor, não tem reverência na palavra, não tem reverência na oração, e a gente não sabe por que que as tragédias acontecem. A gente não tem reverência com a palavra em casa, a gente deixa a Bíblia jogada. Você não pode levar o sagrado de qualquer jeito. A gente trata pastor como se fosse empregado. A gente trata os homens de Deus como se fosse lixo. A gente fala com Deus como se estivesse falando com qualquer um. Hoje em dia, irmão, isso aqui é opinião minha. Até para falar com Deus tem que ter respeito. Porque hoje em dia tem papai. O cara lá de cima, que é isso? Senhor, Rei dos Reis, Todo-Poderoso. Que isso? Que falta de reverência com o nome de Deus. Terceira coisa, por que que veio
tragédia aqui. Os bois tropeçaram. Por que aqueles bois tropeçaram, gente? Era Deus dizendo: eu estou contra, eu não estou a favor. Tem hora que Deus permite uns bois tropeçarem só para a gente atinar. Mas tem pessoas que a boiada inteira tropeça e ele não está vendo. Tem coisas que acontecem na nossa vida que são sinais. É Deus dizendo: eu não estou aprovando. Deixa eu te dar um exemplo simples. Se você acorda de manhã, você vai dar partida no carro. O carro faz assim, ó. Aí você liga de novo. 4 vezes. Na 5ª vez o carro. Aí você sai com o carro. Deixou o carro no seu trabalho. Quando você vai ligar, o carro não liga por nada. Aí você fica bravo. Antes de você sair de casa, por 4 vezes o carro disse: eu estou com problema na ignição. Eu estou com problema. Me leva no Luizinho da Autoelétrica Sinal Verde, ou qualquer outra pessoa que me leva lá, que o trem está ruim. Mas a gente não, Deus vai dando sinais, e a gente não vê. Começa a dar umas pontadas aqui no coração, principalmente os homens. Ai, rapaz, estou com uma dor aqui. Ai, eu fui fazer uma caminhada, nossa, me deu um troço aqui, ó. Aí a mulher: vão no médico? De jeito nenhum, eu estou bom, igual um coco, ó. Deus está falando, né? Aí daqui... Está ouvindo aí, né, pastor Jefferson? Aí daqui uns dias, está andando na rua aí, ó, faz assim, ó. Bateu as botas aí, não sabe por quê. As pontadas no coração, os lábios dormentes, as mãos formigando, é Deus dizendo: tem alguma coisa errada com o seu corpo, filho. Procura os médicos que são agentes de Deus aqui na terra. É Deus dando sinais, é Deus deixando os bois tropeçando, mas a gente não enxerga os bois. É os bois tropeçando. E aí, quando os bois tropeçam, olha para mim, os bois tropeçam, Uzá, na maior falta de reverência, ele vai tocar na arca. Aqui ele comete 2 erros gravíssimos. Primeiro, não queira dar uma mãozinha para Deus. Tem gente que quer dar uma mãozinha para Deus. Deus não precisa da sua mão, porque a mão dele é toda poderosa para fazer qualquer coisa. Mas a gente quer dar uma mãozinha. A gente quer dar uma mãozinha, né? A gente fala: Senhor, está nas tuas mãos, mas mesmo assim a gente vai lá. E agora, ele vai cometer um erro gravíssimo, que é tocar no sagrado. Não toque no sagrado, filho. Não toque naquilo que é santo. E o último erro dele, preste atenção agora e nem respira. A arca não estava caindo, sim ou não? Sim. Quem é que estava derrubando aquela arca? Deus. Deus derrubando a arca e o homem querendo segurar. Deixa eu te falar o último motivo aqui dessa tragédia. Por favor, e nunca esqueça isso. Jamais queira segurar aquilo que Deus está derrubando na sua vida. Não plante na sua vida aquilo que Deus já mandou você arrancar. Por exemplo, os namorados aqui, Deus já falou para você há muito tempo: termine esse namoro, largue esse camarada não quer saber de igreja, e Deus permite uma briga, Deus permite um problema, Deus permite ele te segurar pelo braço e te dar uma sacolejada, Deus está fazendo de tudo para você terminar, e você está segurando aquilo que Deus já mandou você, abandonar faz tempo, e eu sei que tem gente aqui sofrendo, porque está insistindo em segurar aquilo que Deus já mandou derrubar há muito tempo. E aí a arca caiu.
e aquele homem ao lado do sagrado morto. Escute agora. Sabe o que Davi faz? Davi ficou bravinho. Por que que Deus deixou? Por que que Deus permitiu? Como que pode Deus fazer uma coisa dessa comigo? Sabe o que Davi faz, gente? Ele abandona a arca. Ele deixa a arca lá e falou assim: leve essa arca para qualquer lugar. Aí a arca vai para a casa de um homem chamado Obed-edom. Escute isso aqui, escute isso aqui. Sabe o que Davi faz? Ele faz como eu e você. As coisas fracassam, a gente quer culpar Deus. A culpa é de Deus. É o Senhor que permitiu, é o Senhor que deixou, é o Senhor que me abandonou, é o Senhor. Você quer saber? Eu vou abandonar a arca. E você sabe o que mais dói na gente que é pastor, irmãos? É nós vemos a pessoa fazendo tudo errado. A pessoa faz tudo errado. E quando dá errado, ela sai da igreja falando mal da igreja e da gente. Como se o erro fosse nosso, como se a culpa fosse da igreja e como se a culpa fosse de Deus. Mas sabe o que eu gosto aqui no texto? Eu já estou partindo para a conclusão. Davi culpou a arca, não foi? Mas aquela arca foi para a casa de um homem chamado Obed-edom. E a arca ficou na casa dele 3 meses. E esses 3 meses, toda a casa de Obed-edom foi abençoada. Sabe o que Deus me disse ali? E já vou partir para a conclusão agora. O que essa tragédia ensinou para Davi? Eu queria que você aprendesse como eu aprendi. Sempre quando vier uma tragédia, pessoal, a culpa nunca é da arca. A culpa nunca é de Deus, porque a mesma arca que matou um, abençoou a casa do outro. O mesmo Deus que feriu Uzá, abençoou Obed-edom. Agora sabe qual que foi a diferença dos dois? Uzá tratou a arca com falta de respeito, e Obed-edom tratou a arca do Senhor com zelo, com temor e com tremor. Sabe o que significa Uzá? Força. Sabe o que significa Obed-edom? Servo. Enquanto você for querer resolver pela força, Deus não se manifesta. Tem pessoas aqui que são como Uzá. Querem levar as coisas na força, querem levar as coisas no grito, querem levar as coisas de qualquer jeito, querem levar as coisas no muque, e se esquecendo que para Deus o que vale não é a força, o que vale é como você é servo, o que vale é a maneira que você o serve. É por isso que Uzá teve que morrer, a força teve que morrer, para o servo aparecer. E nessa noite Jesus está te fazendo um convite. Deixa toda a sua força no altar de Deus e passa a servir a Deus de verdade, que as coisas vão começar a dar certo na tua vida a partir de hoje. Nós precisamos de tratar o sagrado com mais respeito. Você sabe onde essa arca ficou? Em primeiro lugar, gente, ela ficou na casa de um homem chamado Abinadab. Sabe o que aconteceu na vida desse homem? Nada. Então vamos pensar aqui, pessoal, olha para mim. Espera aí. A mesma arca que abençoou Obed-edom, matou um homem e não fez nada na vida de Abinadab. Por quê? Por que isso? Essa é a história da igreja. Tem gente que tem Deus, mas a vida dele não é mudada. Sabe quem é esse tipo de gente? O Abinadab. Trata as coisas de Deus. Para o Abinadab, sabe o que aquela arca... Me fala? Simbolizava? Apenas uma caixa. Para muitos, pessoal, isso aqui é só uma reunião. É o Abinadab. Para que você vai no culto hoje? Tem que ir, né? Tem que ir porque eu gosto.
tem que ir. É o Abinadab. Mas tem outros que são como Obed-edom. Para você pode ser uma arca, para você pode ser um caixote, mas para mim, isso aqui é a glória de Deus, é a presença de Deus, é o lugar onde Deus habita. Querido, esse lugar aqui para muitos pode ser apenas uma reunião. Eu sei que tem gente que está sentado aqui, que a palavra não está entrando. Eu sei que tem gente que está sentado aqui, mas não está nem aí, porque você trata a igreja como Abinadab. Mas eu sei que tem gente aqui como Obed-edom, que quando a palavra está sendo pregada, está se falando: Senhor, essa palavra vai mudar a minha vida, essa palavra vai me transformar. Porque enquanto os que para um é apenas uma arca, para outros é a presença de Deus manifesta aqui na terra. Para muitas pessoas, a presença de Deus aqui ainda é valiosa e ainda é preciosa. Filhinho, aprenda isso aqui, por favor. Davi teve que aprender isso com uma tragédia. Davi teve que aprender isso numa crise. Eu tive que aprender isso. Sabe como que eu frequentava a igreja, gente? Morando junto com a Flávia, acabava de vir ao culto, ia para a pracinha beber cerveja, ia tocar pagode, minha vida uma bagunça, nada dava certo, eu e a minha esposa, briga atrás de briga, confusão atrás de confusão. Sabe por quê? Tratando a arca de Deus como Abinadab. Aí foi necessário, Deus permitiu uma tragédia, e eu e a Flávia tivemos que chegar na presença de Deus, quebrado, arrebentado. Mas aquela tragédia serviu para mudar minha história por completo, porque eu aprendi algo lindo: com o sagrado não se brinca. Com as coisas de Deus, a gente tem que ter zelo. E sabe o que eu acho lindo aqui na história, e eu vou terminar? Depois de 3 meses, a arca foi embora da casa de Obed-edom. Sabe o que Obed-edom fez, gente? A arca vai embora? Tem certeza que vão levar a arca? Tenho. Tchau. Foi atrás da arca, pessoal. Sabe o que esse homem se tornou? Porteiro da casa de Deus, levita do Senhor, e todos os seus filhos e a sua família foi abençoada. Sabe o que Deus disse aqui? Primeiro, quem já pisou nos santos dos santos, nunca mais sabe viver em outro lugar. Quem já teve uma experiência com o sagrado, jamais ele consegue viver em outro lugar. Porque quando Obed-edom teve uma experiência com Deus, a arca foi embora da casa dele, mas ele foi atrás da arca. Porque quando você encontra Deus face a face, meu amigo, você não consegue ficar sem orar, você não consegue ficar sem vir à igreja, você não consegue ficar sem jejuar, você não consegue ficar sem ler a palavra, porque uma vez que você se encontra com o sagrado, nunca mais você consegue viver longe dele. Porque quem é Obed-edom de verdade, a arca vai, mas eu vou atrás dela. E o melhor, por causa da presença da arca, toda a família de Obed-edom foi transformada. Eu posso liberar uma palavra profética aqui para você? Por causa do seu temor a Deus, por causa da sua reverência, os seus filhos, a sua esposa, os seus netos, toda a sua casa, toda a sua descendência será transformada pela presença e pela palavra do Senhor. Aplauda o nome desse Deus. Vem aqui o ministério de louvor. Resumindo tudo para a gente orar. Quem sabe você chegou aqui, você está vivendo tragédias atrás de tragédias. Você não está entendendo por que a sua vida não flui. Você não está entendendo que mesmo estando na igreja, a sua vida não melhora. Pastor, por que Deus está deixando essa tragédia acontecer dentro da igreja? Por quê? Aí Deus está dizendo, consulte a mim. Não toque no sagrado. Se os bois estão tropeçando, se atine.
Não queira segurar aquilo que Deus está derrubando. E a última coisa, trate as coisas de Deus com zelo. Se você for usar, Deus te mata, espiritualmente falando. Usar é a força. Tem gente, irmão, ele quer resolver tudo no braço, mas usar, Deus mata. O Abinadab, e tem um detalhe, sabe o que significa Abinadab? Meu pai é liberal. Tem gente assim na igreja, meu pai é liberal, meu pai deixa eu fazer tudo. Você pode ir para a festa? Meu pai é liberal. Você pode beber uma cervejinha? Meu pai é liberal. Você pode escutar uma música secular? Meu pai é liberal. Você pode usar umas roupas curtinhas? Meu pai é liberal. Meu filho, o único pai liberal que eu conheço, só se for Satanás, porque o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso, um Deus de regra, um Deus que tem compromisso, um Deus zeloso. Por isso que na vida de Abinadab, a arca não mudou em nada. Mas eu quero te fazer um convite, vou te chamar para vir aqui à frente, aqui agora. Vamos aprender com Obed-edom. Vamos tratar as coisas de Deus com zelo, com temor e com tremor. Porque senão, a sua vida, passa ano, vem ano, vai ano, vem ano, e você vendo tragédia, 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 e fazendo como Davi. Por quê? Por quê? Por que, seu Davi? Você quer carregar a arca em cima de um carro de boi e está perguntando por quê? Como se a culpa fosse da arca. A culpa, filho, nunca é de Deus. Se nós tratarmos as coisas de Deus como usar na força, ou como Abinadab, que meu pai é liberal, nada muda. Mas hoje nós vamos cantar um louvor aqui agora. Se você tem levado as coisas de Deus, põe no carro de boi, vão levando. Eu queria que você viesse aqui. Se você não está entendendo, porque muitas tragédias estão acontecendo na tua história, ou se você a partir de hoje quer levar as coisas de Deus com zelo, com temor, eu queria que você viesse aqui. Mas talvez você fala, pastor, graças a Deus, eu estou levando as coisas de Deus com zelo, que bom. Mas mesmo assim, eu queria que você viesse aqui para a gente orar, para te fortalecer ainda mais. Porque nós não podemos levar as coisas de Deus, a moda Bangu, como diz na minha terra. Porque mais cedo ou mais tarde, se a gente levar as coisas assim, a tragédia vem. Gálatas 6:7. Porque com Deus não se brinca. Porque tudo que o homem planta, isso ele colhe. Eu queria que todos viessem aqui. E a gente, como Obed-edom, a gente vai tratar as coisas de Deus com zelo. A gente não vai mais ficar longe da arca do Senhor. A gente vai tratar as coisas de Deus com temor. Vamos cantar? Se Deus falou contigo, eu queria que você viesse aqui. Saia do seu lugar, vem aqui nesse altar. Vamos cantar, pode cantar. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Chega aqui, chega pertinho desse altar, vem cá. Chega aqui, vem cá pertinho. Eu me rasgo
Fala com Deus: Senhor, eu quero tratar a harpa com zelo, com temor, com tremor. Mas vem novamente, eu mergulho. Chega pertinho aqui, vem cá.